ela está testando uma tecnologia, uma nova tecnologia para o grupo, que é a legenda. Então, vamos ver como vai acontecer assim que a gente começar a passar ou a falar. Para fazer isso, a gente tem que ativar nas configurações ativar legenda. Vai nos 3 pontinhos, tem lá o ativar legenda. Bom, pessoal, acho que a gente pode ir começando, então, A gente né? pode começar, Pro? Tá, Temos então tá bem. minutinhos, né? A minha legenda tá em inglês, a senhora tá falando totalmente em inglês. Não, a minha está em português. Tô tentando colocar a minha em português aqui, mas tudo bem. Então, a gente vai começar agora com a acolhida. A acolhida, a Lori vai ler um texto que se chama Bem-vindo à Holanda. Bom dia a todos. É bom, né, a gente rever carinhas aqui, que faz tempo que a gente não vê, né? Eu vou ler um texto, e quando eu li, me fez refletir sobre a minha vida, né? Me vi nele, como mãe de um filho com deficiência, né? E aí ele diz assim, bem-vindo à Holanda. E eu gostaria que vocês pensassem, quando eu for ler, nas decepções que a gente tem na vida, né? Porque não é só mãe com deficiência que tem um olhar e, digamos assim, um sonho, e que às vezes não é alcançado. Nós passamos por tantas dificuldades na nossa vida, e eu não estou falando nem profissional, assim, na parte particular nossa, né, emocional, das nossas vivências. E ele diz assim, bem-vindo à Holanda. Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra uma penca de guias de viagem e faz planos maravilhosos. O Coliseu, Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas frases convenientes em italiano. É tudo muito empolgante. Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas e vai embora. Várias horas depois, o avião aterrissa. A comissária de bordo chega e diz: bem-vindos à Holanda. Holanda? Você diz. Como assim, Holanda? Eu escolhi a Itália. Toda a minha vida eu tenho sonhado em ir para a Itália. Mas houve uma mudança de plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. O mais importante é que eles não te levaram para um lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilências, inanição e doenças. É apenas um lugar diferente. Então você deve sair e comprar novos guias de viagem. E você deve aprender todo um novo idioma. E você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria conhecido. É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento do que a Itália. É menos vistoso que a Itália. Mas depois de você estar lá por um tempo e respirar fundo, você olha ao redor e começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento, a Holanda tem tulipas, a Holanda tem até Rembrandts. Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando da Itália. E todos se gabam de quão maravilhosos foram os momentos que eles tiveram lá. E toda a sua vida você vai dizer, sim, era para onde eu deveria ter ido. E é o que eu tinha planejado. E a dor que isso causa não irá embora nunca, jamais. Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. No entanto, se você passar sua vida de luto pelo fato de não ter chegado à Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito especiais e absolutamente fascinantes da Holanda. Quem escreveu esse texto é Emily, e ela é mãe de uma criança com deficiência. E ela já escreveu há anos esse texto, né? Esse texto é usado em pesquisas, em introduções de vários textos. E quando eu o li, eu me identifiquei. Porque quando eu fiquei grávida do meu filho, né, eu já tinha minha filha mais velha,
E aí veio o Mateus, eu tive a notícia que eu tinha toxoplasmose na gravidez. E com 6 meses, ele nasceu. E com todas as deficiências que ele poderia ter. A gente fala que ele é 3 em 1, né? Mãe, sou 3 em 1. Não fica triste que eu não tenho soma, mas eu tenho 3. Então, eu sou muito importante, ele fala, né? E hoje, quando eu passei pelo fato da Itália, foi assim um momento de muitas, realmente do luto. Chorei muito, sonhos que a gente almejava, né? Meu marido sempre gosta muito de esporte, e ele jamais ia poder jogar bola, porque ele não pode nem pensar em levar uma bolada na cabeça, porque se ele levar, ele se torna totalmente cego, e a vida, nós sabemos do Mateus, a probabilidade de ele se tornar totalmente cego é muito grande. A cada 4, 5 meses ele faz colamento da retina, que é uma coisa que a gente não tem como fugir. E aí ele fala assim, mãe, não fique triste, porque hoje, se você morrer, eu já sei me virar, porque eu já tenho meu emprego, eu já tenho meu apartamento que eu conquistei, hoje eu trabalho na área que eu me formei. E aí, a nova notícia, gente, que vocês vão saber de primeira mão. Ele está namorando, vai pedir em namoro esse final de semana. E a menina é uma menina autista. Veio aqui em casa, conversei muito. E aí, quando eu ouvi a história dessa menina, eu me emocionei muito. O pai dela é usuário de drogas. E quando ela tinha 9 anos, o pai foi embora de casa. E na escola, ela ouviu uma professora que foi uma referência muito grande na vida dela. E que ela traz até hoje como referência na vida dela. E aí ela falou assim que, a partir dessa professora, ela escreveu uma carta e entregou para o tio dela para entregar para o pai. E o pai não leu logo essa carta, mas depois de 1 ano o pai voltou para casa. Ficou com eles por muito tempo, só que não deu certo porque ele voltou para as drogas, né? Ele se tratou na época para voltar para casa, mas ele voltou para as drogas. E a mãe é diabética. E diante de todo o sofrimento, a mãe já sabia do diagnóstico dela, né? A mãe deixou de tomar insulina. E tem 3 anos que a mãe faleceu de diabetes, bem no período da pandemia. E o pai muito agressivo diante das situações, né? Batendo nela, no irmãozinho dela de 10 anos, na avó materna, né? Avó paterna, né? Que eles moravam juntos. E aí a avó materna pegou a guarda. Então, tem 6 meses que ela mora com a avó materna. E é ela que meu filho vai namorar. Um grande desafio, né? Você, vovó, minha filha está grávida. Não sei se vai vir uma criança. Que a gente vai... Ai, que delícia! Não sei se a gente vai morar na Itália, se a gente vai morar na Holanda, não sabemos. Mas são os desafios. E aí, tudo isso, quando eu li esse texto, somos grandes vencedores, cada um com suas, né, com as suas decepções da vida, do dia a dia, das dificuldades, mas nós sabemos que nós somos grandes lutadores, né? De tudo que a gente vivencia e jamais a gente pode deixar de acreditar, principalmente na educação. E aí, quando eu li a carta da Verinha, né, que ela manda uma carta, não tem como ser melhor representado, né? Leiam, não percam de ler a carta que ela escreveu. E aí nós temos aí pessoas de referência, eu digo sempre, né, que Eliana, Verinha, sugam, eu digo que a gente suga, né, porque são pessoas de referência, e por onde a gente anda, a gente ouve, né, Eliana que está aqui presente, que é a nossa mãe, né, que nos acolhe quando tudo está por água abaixo, e a gente fala assim, vou me jogar. Ela fala, não, olha assim, a ponte ainda está rosa, nem tem tulipas, tem coisas maravilhosas, né? Ela sempre nos mostra um caminho muito amplo. Então, Eliana, não só porque você está aqui, né, mas realmente não sou eu que falo, mas todas as pessoas com quem eu encontro, né, vão falar da mesma forma. Então, é um momento da gente se acolher, né, e a gente não deixar de acolher. Estamos vivendo muitas situações, de muitas coisas que
se falhou, né? Na educação, na sociedade, no sistema, mas a gente não pode desistir, por isso que nós estamos aqui, porque é um grupo que pesquisa, que acolhe e que busca novas estratégias, novos desafios, porque a gente acredita numa educação de qualidade. Gente, um bom dia para todos e um abençoado final de semana. Eu vou ter que me retirar, eu vou auxiliar a Verinha aqui numa situação que ela pediu agora, então estou indo lá dar um apoio para ela naquilo que eu preciso. Lore, antes de você sair, deixa eu te contar e contar para todos aqui do grupo. Esse texto e o seu depoimento junto é assim, é o pão com a manteiga, né? A combinação perfeita. E vou dizer para você que a primeira vez que eu tive contato com esse texto foi em 1987. Olha como faz tempo, gente. 87, né? Século passado, e é muito passado. E foi nessa época, com o contato com esse texto, que eu tomei a decisão final no curso de graduação, que eu estava no primeiro ano de pedagogia, que eu falei, eu vou trabalhar na área de educação especial. Nossa, Eliana. E naquela época, lá em 87, não se falava em educação inclusiva. Essa palavra, essa perspectiva, esse paradigma era absolutamente impensável no contexto nacional. Um pouquinho depois, né, 92, 95, por aí, começa-se a se falar um pouco de inclusão, mas ainda sobre o paradigma da integração. Então, esse texto ele tem um significado também muito importante para a minha carreira, para a minha vida, né, uma inspiração de uma vida inteira. E dizer que, assim, esses planos que a gente faz para ir para a Itália e cair na Holanda, às vezes você acha que você está na Itália, mas quando chega uma determinada época da sua vida, você descobre que você estava meio enganado, você ficou vendo coisas aonde não tinha, e você está na Holanda mesmo, né? E é o caso que eu estou vivendo agora com o diagnóstico da minha filha tardio. Então, eu estou bem-vinda à Holanda, né? E vamos apreciar as tulipas. E a vida que segue. Exato. Obrigada, Lore. Bom trabalho para você, meu doce. Obrigada. Nossa, é emocionante ouvir isso de você, assim, né? Não imaginava, né? Tem conexões, né, Eliana? Quando a gente fala que a gente se conecta, né? Quando a gente busca, né? Pelo bem do outro, né? A gente acaba se conectando. Às vezes a gente, né, Fabiana? A gente nem se vê, mas a gente pensa do mesmo jeito, né? A gente luta e aí as falas se... eu falo assim, né? A gente vai nas formações e as falas se complementam, né? Porque o acaso não existe, está tudo muito bem alinhadinho. Então, alinhado. Gente... Sabe, é a filosofia do Chapolin Colorado, sigam meus bons. É bem assim, não sei se o Márcio quer falar, acho que o Márcio levantou, não sei se ele Isso, o Márcio levantou a mão. Vai lá, Márcio. Eu quero agradecer as lágrimas aqui, Lore, eu estou super emocionado. A experiência do professor Eliana me lembrou que esse texto, 20 anos atrás, foi na minha graduação também, em 2003. A minha professora de educação especial trouxe, e eu nunca tinha imaginado, quando eu entrei na pedagogia, ir para a área da educação especial. E quando ela disse isso, eu me dei a oportunidade de fazer um estágio na PAI. E até hoje eu trabalho com a educação especial. E quando eu vejo um desafio, né, e aí quando fala que a gente tem que descer e reprogramar a viagem, né, eu falo, tem que me preparar para isso. Então, eu fui estudar Libras para entender os surdos. E hoje eu tenho um filho, né, e o grupo está me ajudando muito, que eu estou aprendendo sobre altas habilidades, né. E quando eu casei, tenho minha filha do coração, né, ela hoje tem 19 anos, e a gente está percebendo nela, eu estou emocionada aqui, que ela tem o autismo, mas ela é linda, especial, e a gente está olhando a Holanda agora, e que não faz diferença se está na Holanda ou se está na Itália, porque o presente que Deus me deu foi muito grande, e ter vocês aqui e aprender tudo isso com vocês, eu só podia, não devia deixar, né, de dizer gratidão. Gratidão, Lore, Eliana, Verinha, todo mundo do grupo, viu? Muito obrigado mesmo. Tá vendo, Cátia? A Holanda habita em nós, não tem jeito, não. A professora Lore, esse texto foi apresentado para mim em 2010 pela professora Niceia Mendes, que ela foi minha professora da graduação.
lá na UFSCar, foi a primeira coisa que ela deu na aula. Ela mandou ler o texto e perguntar o que a gente achava. E todo mundo entrando num curso novo, que tinha acabado de abrir, né, professora, lá na UFSCar, sobre licenciatura em Educação Especial, acho que de 60 alunos, eu acho que pouca gente entendeu o que era, né? Todo mundo falou, é de viagem, é sobre... Mas, mesmo estando no curso de deficiência, foi muitas respostas diferentes e tal, e depois, em 2012, no último dia de aula, a gente releu de novo o texto, e como muda, né? E agora a Lorilene sendo mãe, muda. Quando a senhora leu em 1980, que muitas pessoas, né, em 1980 e pouco também foi de outra maneira, então cada vez que a gente escuta o texto, mesmo sendo o mesmo, ele toca a gente de uma maneira diferente, né? Quando ela me mandou a pauta, aí a Suzy me mandou, ela falou, eu falei, nossa, esse texto eu vi ele 2 vezes já, duas vezes só tinha visto na minha graduação, no começo e no final, e vamos ver como ele vai ser dessa vez. Foi o que eu pensei. Então, até escrevi na pauta isso. vamos ver o que vai ser. Coloquei vários pontos para saber o que eu escrever sobre ele na ata da reunião. Agora eu sei o que eu vou escrever na ata da reunião. Gente, um beijo, tá bom? Tá bom, até mais. Até mais. Pode perguntar, Lori, deu certo enviar o texto? Você acredita que deu prorrogação? Ontem eu estava no desespero, nos segundos minutos eu falei, professor, eu tenho que mandar para a Eliana. Ele falou, bora, vamos mandar. Daí ele falou, Lori, não consegui corrigir todos, porque não é na BNT, né, Eliana? São outros, e aí a gente tem que... Eu não estudei pouquinho, né? Não tenho muito, não sei, na verdade. Ele falou, Lori, tô apanhando aqui, porque eu corrijo só na BNT, né? Mas estou aqui remoendo e ajeitando. Mas eu acredito que até 11 horas eu te entrego. E aí veio a prorrogação. Amém. Amém. Vai dar certo. Bora lá. Tchau, beijos. Obrigada, Débora. Beijo, obrigada. Seguindo, então, com a nossa reunião, professora, a senhora tem algum informe? Quer falar agora? Quer falar no final? Algum outro colega? Tem alguma coisa para dizer? Não, acho que agora é só perguntar se tem alguém que é a primeira vez que é novo aqui para se apresentar. Pessoal, tem alguém novo? Bom dia, Quem está falando? Que eu não estou vendo tudo. é a Joyce, estão me ouvindo? Oi, É a Jorge. Joyce. A Joyce faz a matéria do Dariel comigo. Bom E dia a a Lídia também. todos, é a primeira vez mesmo, eu estou muito contente, eu não entendia muito o que era, assim, a proposta do grupo, aí a Liginha foi me explicando, né, Lígia? Aí conversei com a orientadora, porque eu estou com a Silvia e com a Verinha. A Vera não quer deixar os laços, e aí a Silvia falou assim, não, você tem que contribuir com o grupo. Eu falava, mas professora, eu não consigo, eu estou apertada. E aí eu consegui ler o texto ontem também na prorrogação à noite, nos últimos minutos, consegui contribuir. E aí a Vera falou, não pode sair desse grupo, você tem que ficar, que esse grupo é muito pertinente para você. E eu espero interagir, entender das propostas. Eu não recebi nenhuma pauta, não sei por onde vocês recebem, se é assim mesmo, mas eu estou aqui para compartilhar as ações com vocês. Muito bom, Joyce. A pauta a Débora disponibiliza no Drive e no WhatsApp, no grupo Você do está WhatsApp. no grupo de pesquisa do WhatsApp, Joyce? Você mandou lá? Então, geralmente quem coloca é eu e a Suzy, eu não lembro de... a gente manda lá, eu mando para você todas as outras duas. Geralmente fica no link do Drive, quando você acessa também o link lá do Drive, onde a gente vai, você pode colocar seu nome para apresentar, tem todos os links das atas e dos vídeos das reuniões, tá bom? Tá, joia, obrigada. Depois eu falo com você. Obrigada, Joyce. Tá bom? Obrigada, gente. Tem mais primeiro dia hoje? A Kátia nova também, primeira vez. Kátia nova, muito nova a Kátia chegando aqui. Bom dia, Fala, gente. Kátia, bom dia. Então, né, aquela nova véia, mas... O bom filho a casa torna, bem. Então, aqui no sábado eu acho que fica mais fácil para eu conseguir participar, então tô por aqui, tá bom? Então, falar um oizinho e dizer assim que eu passei por uma semana muito difícil, um acidente sério do meu pai, e daí eu só entrei agora porque eu fui ver ele, porque ele acabou de chegar na casa dele, e vamos aí olhar o trajeto da viagem de um outro jeito, né? Então, apesar de ser de coisas diferentes, é um recomeçar a vida, que ele teve oportunidade e a gente que está junto aí também. É isso. Força aí. Tem mais? Tem mais alguém? Bom dia. Fabiana. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Fabiana.
Eu não vou abrir a câmera porque eu achei, como é a primeira vez que eu tô participando, eu achei que eu ia só ficar ouvindo, então nem pentei o cabelo, gente. Não vou abrir a câmera não, tá? Fica tranquila, Fabi, só se apresente, por favor. Meu nome é Fabiana, eu moro no município de Ourinhos. Eu olhei ali, eu acho que tem alguns amigos meus de Ourinhos que também participam desse grupo. Tem até alguns que nem estão no mestrado, mas que querem estar participando, que trabalham comigo todos os dias. E eu sou professora de educação especial aqui no município de Ourinhos, de IAE, fico com aluno especial em sala de aula, né? Mas já estou 15 anos já na educação especial, trabalhando também em outros municípios. E também sou psicopedagoga concursada, que a gente tem nas escolas psicopedagogo institucional, não é clínico, é institucional. Então, a gente fica nas escolas, já fazem 8 anos. Mas aí eu entrei no mestrado e como eu estava com uma carga de 60 horas, aí eu pedi afastamento de psico, né? Para mim poder cursar o mestrado, porque não ia ter horário, né? E é isso, gente. Ainda não sei, estou conhecendo o grupo, aí não sei como funciona, mas espero contribuir e aprender muito aqui. Obrigada. A Fabi tem uma mega experiência aí de sala de aula, de trabalho. Gente, eu desativei o som da Suzy, porque tá dando uma confusão danada aqui. Ela tá mostrando a aula da Verinha de hoje. Mas o áudio não foi compatível, tá dando microfonia aqui. Suzy? Ele não funcionou. A professora Vera estava querendo dar um oi da turma da pedagogia, mas não... Agora tá bom o áudio, mas só o seu, não sei de lá. Eu sei que elas estão falando, mas eu não escuto elas. Tá no nome da Amanda, né? Tá Sim, ela vai entrar. Meu tá fechado. Oi, gente! Bom dia! Fechem o microfone, por favor. Todo mundo, fecha o microfone. Fecharam? Desculpa interromper. Então, aqui a gente está na turma de estágio, de praxis, porque o estágio não é disciplina, é atividade. A vida tem escolhas. Estar aqui implica que não dá para estar aí todo sábado. E vai ter um ou outro só que vai bater. Então, bom dia para o grupo. Trabalhem firme, trabalhem forte, trabalhem sério. A Unesp é pública, é de qualidade, é patrimônio da humanidade. Vocês têm que valer cada centavo que a gente paga de imposto para estar aqui. Para quem eu não conheço, bom dia, que está chegando agora. E falem oi, essa é a turma de futuros professores que estarão ou nas escolas de Bauru e região, porque eu tenho gente de vários lugares, que estarão na coordenação, na direção, ou serão colegas nossos na universidade se seguirem carreira acadêmica. Alguém aí abre, primeiro aqui, não abre não, senão dá rolo todo mundo junto. Aqui fala oi, então aqui é um grupo de mestrando, doutorando, pós-doutorando, docentes. Este grupo aqui, e tem alunos que não estão no mestrado, que querem entrar. Oi? Não? Vocês estão vendo a gente? Vocês estão? Eles estão. Então, aqui estão falando um oi, é a turma, tá? No sábado. Eu entrei para falar oi, a Débora está aqui, e a Amanda está aqui, a Débora está aí. E a Suzy está online. Por isso que ficou aquele barulhão, tá, gente? Então, agora eu vou fechar aqui, vocês falem aí, quem quiser um oi, e a gente vai sair e continuar a nossa aula. Alguém abriu o microfone? Eu não escutei ninguém. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo. Oi, bom dia, professora Débora, fala um pouquinho mais alto. Bom dia a todos aí, a galera que está aí.
A Amanda também. Bom dia, Amanda, Oi, que ontem à noite a gente gente. estava trabalhando, né, Amanda, juntas. Quer falar, Obrigada, professora, Dé. alguma A coisa? Débora falou bom dia para vocês que estão aqui, o resto eu juro que eu não escutei. A Eliana Vera, Zanata diz está para a aqui turma também, ó, aí que por tá isso que a todo gente mundo uma convidado. cobra a outra. Li, não escutei Diz nada. assim para essa turma que o nosso grupo é aberto, né? E que daqui um pouquinho está todo mundo aqui participando com a gente também, nas Agora eu próximas escutei. semanas, nos A Eliana, próximos meses. obrigada, Li. A Li falou que o grupo é aberto, o nosso é. É só falar, quer vir? Pode vir. Sempre foi, a porta aberta. E aí ela disse que daqui a pouquinho vocês podem estar lá, como pós-graduandos ou querendo fazer pós-graduação, porque o grupo tem como lema inclusão. Quem quer vir, quando quer vir, sempre está de portas abertas. Bom trabalho, gente. Beijo. Obrigada, Paula, para vocês aí. Obrigada, Até. Pro. Bom, vamos continuando, então. Então, Vamos estava falando continuar. da Fabiana, né? E ela assim, tem uma mega experiência, acho que ela vai super colaborar conosco aqui no grupo e fazer grandes trocas, né? É coletivamente que a gente aprende, é um ajudando o outro. Então, Fabiana, muito bem-vinda aqui ao grupo conosco, tá bom? Vai lá, Débora. Então, Tem mais continuando. alguém que é o primeiro dia? Acho que não, né? Acho que não, acho que está todo mundo já... Em casa. Já. É. Pronto, agora não tem mais ninguém novo, tá? Todo mundo que está aqui já é da casa. Vai lá, Débora. Então, a gente vai continuar agora. Agora é a hora da apresentação da nossa pesquisa. Quem vai apresentar é a Laura. A pesquisa dela chama Ampliando Cultura, Políticas e Práticas Inclusivas. Estudo de caso de uma escola de ensino fundamental. Né, Laura? É isso, gente. Bom dia a todos, né? Eu vou compartilhar aqui os slides. Por favor. De antemão, eu já... Acho que assim como todo mundo, né? Parece que todo mundo teve uns dias difíceis. Eu também tive, né? Gostaria de ter caprichado mais nessa apresentação, ter feito uma síntese melhor, mas eu perdi minha sogra também essa semana, e ela morava comigo, né? Faz hoje 8 dias, então assim, eu estou um pouco abalada ainda, mas vamos que vamos, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação da pesquisa, né? Eu, na verdade, assim, né, essa pesquisa, ela já se modificou algumas vezes, né? Inicialmente, quando eu ingressei, eu iria fazer uma pesquisa no contexto da universidade, mas, como eu voltei para o contexto da educação básica, na direção de uma escola de educação básica, junto com a Verinha, nós resolvemos mudar a pesquisa, né? Alterar ela para o contexto da educação básica. Então, hoje, eu estou, para vocês entenderem um pouquinho, eu sou diretora de uma escola de educação básica, até o 9º ano, né? Essa escola hoje tem quase 1.000 alunos, né? No entanto, essa escola será desmembrada e irá para um novo contexto, para um novo prédio. Nós estamos construindo uma nova escola, em todos os sentidos, né? Então, eu penso que o fato de eu estar no doutorado, desenvolvendo uma pesquisa, né, ele também vem contribuir para trazer essa inovação para essa escola. Então, eu conto muito com o olhar de vocês e com as contribuições para esse estudo e principalmente para os alunos que vão se beneficiar de toda essa pesquisa, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que aí vocês estão visualizando, né? Essa pesquisa, então, ela se dá no contexto de uma parceria da Unesp com o município de Lençóis Paulista, tá? Então, a professora Vera, né, junto com a Unesp, já tem uma parceria com o município de Lençóis Paulista, e como eu sou daqui, né, sou funcionária da prefeitura, sou diretora de escola, eu estou contribuindo também com esse estudo por meio da minha pesquisa de doutorado, certo?
E aí isso vem também de encontro com todas as necessidades e que o município já demonstrou para a Vera em relação a uma política mais inclusiva, uma cultura inclusiva nas escolas de Lençóis Paulista. Isso, né, eu acho que isso se desdobra para o município como um todo depois, tá? Eu tenho como co-orientador o professor Jair, tá? Que também vai ajudar e tem contribuído também com esse estudo. Bom, em primeiro lugar, né, a gente traz para a conversa a legislação, né? Inicialmente, nós temos aí o Plano Nacional de Educação, em sua meta 4, que está aí implementado desde 2014, né? Já está completando quase 10 anos, e, no entanto, nós temos muito pouco realmente realizado em termos de concretos, né, na educação. Claro que muito já foi feito, nós sabemos disso, mas quando nós olhamos para essa fala aqui, né, com a garantia de sistema educacional inclusivo, isso parece que é muito amplo, né? É como a gente sempre fala aqui nesse grupo, né, nas conversas, não basta estar lá, né? Estar lá, os alunos já estão, tanto os que têm algum tipo de deficiência, os elegíveis, né, para a educação especial, como aqueles que precisam de algum apoio, né, diferenciado. Então, eles já estão lá, mas na percepção, né, na minha percepção de pesquisadora, de pedagoga, né, e de gestor escolar, a inclusão de fato ainda como que eu posso dizer? Ainda é um bebezinho, porque ainda há muito a ser feito no contexto, especialmente do fazer pedagógico, da sala de aula. Então, quando eu olho para os indicadores do Plano Nacional de Educação, quando eu entro lá e vejo alguns indicadores, especialmente no que se refere às práticas educacionais mais inclusivas, a gente vê que pouco se caminhou, tá? Bom, e aí, né, em decorrência disso, também nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, que vem trazendo aí em seu artigo 28, né, que cabe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema educacional inclusivo, o aprimoramento desses sistemas educacionais, né, e que as escolas também tenham os projetos pedagógicos institucionalizados, né, e como é que eu posso dizer? Que todos os projetos, tanto do município como da escola, ele venha realmente atender a necessidade do aluno para o desenvolvimento pleno dele, né? E o desenvolvimento especialmente da aprendizagem. E nós vemos que ainda falta muito. Uma outra questão que nós sentimos muita falta é a questão da Libras nas escolas, né? Nas escolas, eu falo assim, na escola regular. Se é a segunda língua, por que ela não está tão implementada assim? Né? É um questionamento, né? Então, eu tenho a felicidade, né, de ter uma coordenadora de educação especial aqui no município, que é a Priscila Blanco, que ela tem, assim, a gente conversou já muito, e ela também tem um projeto de colocar a Libras como um projeto piloto lá nessa escola nessa escola nova que nós estamos fazendo, para todos os alunos. Então, assim como a gente vai colocar o inglês, nós vamos colocar a Libras também para todos, né? Então, isso para mim é um grande avanço. Isso vai vir de encontro também com a pesquisa, com o estudo, porque se a gente está querendo aí criar uma cultura inclusiva, também precisamos trazer essas questões, tá? Então, tudo isso que a Lei Brasileira de Inclusão vem trazendo, nós também estamos procurando atender enquanto política pública, enquanto projeto pedagógico, tá?
E esse outro item aqui, né, a questão da adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Né? Esse inciso, é inciso que fala? É isso? É, né? Ele vem dizendo o quê? Né? Que a gente precisa olhar o aluno, né, com mais, de uma forma mais personalizada, né? E diante disso, né, quando cada vez que a gente olha para a lei e reflete um pouco no que está sendo praticado, e quando eu olho para o meu projeto de pesquisa, eu vou vendo como eu estou imersa no contexto, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, né professoras aí, porque assim, eu vou vendo a necessidade de aprimorar outras coisas nesses estudos, né? E de implementar, e de ir colocando, e de ir olhando. Eu estava conversando um pouco, né, sobre a inclusão da questão de um novo estudo aqui, depois eu vou falar com vocês, sobre o ensino personalizado, né? E aí depois eu quero trocar uma ideia com vocês também, tá? Nessa direção. Aí, depois, né, da Lei Brasileira de Inclusão, também, né, nós também temos aqui no Estado de São Paulo, né, a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, que também corrobora com a Lei Brasileira de Inclusão e vem nos dando aí direcionamentos um pouco mais sistematizados, né, mais diluídos para o nosso Estado, e que nos ajuda também, né, a observar quais caminhos tomar, né, quais ações deverão ser tomadas em relação à educação inclusiva, né, em relação à educação especial no contexto escolar. Então, essa política do Estado de São Paulo, ela vem dizendo que a condição de ser deficiente, ela não deve ser restritiva, ou seja, né, nós não devemos olhar para o estudante de forma que aquela deficiência ela seja um limitador, né? E sim observar olhar para o que ele pode desenvolver, né? Por meio de uma equipe multidisciplinar, por meio de avaliações, por meio de uma equipe pedagógica, que é o que nós estamos buscando fazer, olhar o que aquele aluno pode desenvolver, o que podemos fazer por ele, para que ele possa ter as habilidades desenvolvidas naquilo que ele puder, né? Então, eu sempre falo que eles podem muita coisa, e nós devemos acreditar nisso, né? Então, cada um da sua forma, do mesmo jeito que eu tenho minhas limitações, né? Cada um tem as suas. Eu sempre falo isso para os professores. Então, nós devemos acreditar. Precisamos de muito apoio para isso, porque a gente sabe que não é fácil. Às vezes, os professores se sentem muito solitários na sala de aula para desenvolver essas habilidades com esses alunos, né, que têm algum tipo de deficiência. E, às vezes, já por uma cultura, né, eles já imaginam que eles não podem, né? Mas é nosso papel, né, enquanto pesquisador, e eu falo que, especialmente enquanto gestor escolar, a responsabilidade também de trabalhar com isso. Até observando, né, e olhando para a legislação, fazer com que todas essas barreiras sejam superadas, né? A questão da acessibilidade, né, o acesso e tudo mais. Então, quando a política do Estado de São Paulo vem trazendo tudo isso, nós podemos trabalhar até com mais segurança, né? E olhar para essas questões e ter uma diretriz, né? Para a escola, para os professores, para as orientações que nós precisamos fazer e observar em nossos projetos. Uma outra questão, né, que essa política também vem trazendo é o foco pedagógico, né? É olhar para os processos de ensino e aprendizagem, que às vezes é como eu coloquei, né? Quando a gente olha lá na meta 4 do Plano Nacional de Educação e a gente vê que
já vai para 10 anos agora em 2024, né, em junho de 2024, o que foi avançado de forma real, né, eu falo de forma concreta no contexto da sala de aula em relação à estratégia pedagógica. A gente sabe que muito foi feito, que existem muitos esforços, mas em termos sistematizados, né, o que a gente tem de dados concretos, né, o que foi feito no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a política do Estado de São Paulo, ela vem trazendo também esse olhar, né, para observarmos essas questões e trazendo diretrizes. Uma outra questão também importante é a progressão acadêmica, é esse direito assegurado, né, que o aluno tem, que o estudante elegível para a educação especial tem, de progredir, né, desde lá da educação infantil, né, até a pós-graduação, e o que ele queira fazer, é um direito assegurado, e a escola tem que garantir com que isso seja feito e com que ele se desenvolva, né, também nesse progresso, e não só ir, mas também levar um conhecimento acadêmico junto com ele, tá, um desenvolvimento. Então, né, em todo esse contexto, né, de legislação que nós temos, eu já falei um pouquinho, né, nós temos, então, esse convênio, né, a Unesp tem esse convênio com a Prefeitura de Lençóis Paulista, né, e considerando que eu sou diretora de escola e que o meu papel enquanto gestora também é promover, né, e eu acho que principalmente promover uma cultura inclusiva, porque quando eu faço isso eu atendo a todos os alunos, né, e toda a comunidade escolar. Nessa perspectiva, esse estudo busca responder as seguintes perguntas: as culturas, políticas e práticas inclusivas impactam no desempenho escolar? Será que uma escola mais inclusiva vai promover uma aprendizagem mais inclusiva? Né? Será que eu vou conseguir olhar para os dados do IDEB de uma escola que não tinha uma cultura inclusiva tão implementada, né? Uma equipe tão engajada nesse sentido? Será que esses dados, né, do IDEB vão melhorar? Ou o desempenho acadêmico dos alunos no decorrer dos anos, olhando para a individualidade deles, vão melhorar? E o que fazer para enriquecer o currículo para atender a todos os alunos? Né? Tanto para os alunos com altas habilidades, como para aqueles que têm necessidades específicas, né, aí em suas dificuldades, em suas deficiências, tanto em relação a recursos de acessibilidade, como em relação ao currículo mesmo. As metodologias ativas, bem como estratégias de personalização do ensino, são importantes em um desenho universal da aprendizagem? Em que medida? Então, a gente tem essas questões para responder. No entanto, eu já queria adiantar para vocês que quando eu fui quando a gente escolheu essa escola, eu não era diretora dela ainda, mas o destino me levou para lá, né? Não sei se por ironia ou porque era para eu ir para lá mesmo, né? Porque eu ia fazer um estudo de fora da escola, né? Na verdade, ela foi escolhida por ser uma escola de menor IDEB, né? Não existe acaso. Todo mundo está certinho e alinhado no lugar onde deveria estar. Eu tenho certeza disso. Sim, professora. E aí eu acabei indo para lá, né? Olha só. Eu fiquei feliz, na verdade, porque eu gosto de desafios, né? E eu estou lá. E aí, quando eu entro nessa escola, eu começo a ter novas perguntas, né? Porque eu entro nas salas de aula, apesar de ser uma escola grande, eu entro em todas as salas e eu vejo aqueles estudantes que têm algum tipo de deficiência, às vezes só lá com um cuidador, né? Às vezes precisando de algum tipo de apoio, professor agoniado de outro lado, e aí vão surgindo outras questões, né? É claro que essas aqui são um pouco amplas, mas vão surgindo ainda outras mais específicas em relação à personalização de ensino, em relação a como anda essa adaptação curricular, entre outras coisas, né? Então, aí a gente vai seguir aqui, senão não dá tempo. Bom, então, como objetivo geral, inicialmente, né, esse projeto tinha o seguinte objetivo: analisar os efeitos de ações e práticas pedagógicas na aprendizagem dos alunos de uma escola de ensino fundamental 1
Antes era ensino fundamental, eu ia ver só o ensino fundamental 1, agora já foi para fundamental, tá? Então, é até o 9º ano. Em direção à cultura inclusiva, envolvendo metodologias ativas e personalização do ensino. Hoje, por que eu até queria que vocês aí depois me ajudassem? Estou pedindo socorro mesmo, tá? Eu gostaria de saber se o objetivo geral, vejam bem, gente, é esse, ou se vai ser algo relacionado à gestão. Se vai ser relacionado a algo voltado, por exemplo, a implementar um programa de gestão, entendeu? Voltado para a educação inclusiva, eu queria ajuda depois nisso. Depois que vocês verem, tá? Objetivos específicos. Mapear a partir dos resultados da aplicação aí do index que a gente vai aplicar nos alunos, né, dos resultados, quais foram as crianças indicadas com altas habilidades, em que área, porque qual é a ideia? É que eu pulei um pouco algumas coisas, eu vou só falar. A ideia é, a partir dos dados coletados por meio da equipe da educação especial do município, eles fizeram um mapeamento de alunos que podem ter altas habilidades, e também a gente vai aplicar o index no município, e eles estão aplicando o TDE também, né? Então, eu vou usar esses dados para olhar alguns resultados. Então, vou lá no banco de dados do município para fazer um estudo para ajudar a olhar algumas questões. Os meus cachorros estão latindo. Aí, a ideia é mapear, a partir desses resultados coletados, quais crianças foram indicadas com altas habilidades e em que área. Mapear, a partir dos resultados, os alunos que precisam de adaptação curricular em atendimento às suas necessidades de aprendizagem. Elucidar dados indicativos de cultura, políticas e práticas inclusivas da unidade escolar por meio da aplicação do questionário INDEX. Para quem não conhece, depois eu vou mostrar. Avaliar se houve mudanças atitudinais de todos os participantes, professores, alunos, pais, comunidade escolar em geral, quanto às práticas e culturas inclusivas, antes e depois das ações propostas no projeto piloto da Secretaria Municipal de Educação. Elaborar e executar o projeto visando ampliar práticas, políticas e culturas mais inclusivas para a equipe de profissionais da escola, oferecer aos professores estratégias de metodologias ativas e personalização do ensino, e apresentar todos os resultados para a equipe da Secretaria Municipal de Educação, ao final, e fazer uma análise situacional comparativa em como era a escola antes e depois, em relação a dados de aprendizagem e questões atitudinais também, tá? O delineamento metodológico ficou da seguinte forma: aplicar os questionários, né, por meio do Google Forms, aos alunos e equipe escolar, e armazenar os dados no banco de dados do projeto da Secretaria Municipal de Educação para futuras análises. A coleta junto aos alunos será orientada, então não vai ser assim aplicada de forma, tipo, a gente vai enviar e pronto, não, vai ser feito no contexto escolar, tá? Ela vai ser orientada, cada aluno vai estar com notebook, e para as crianças que ainda não têm proficiência em leitura, a gente colocou umas carinhas lá no index para ficar mais fácil para ilustrar, tá bom? E aí, para que eles possam responder de forma mais fácil. Os professores vão responder no HTPC, né, que a gente vai enviar para eles responderem. O desafio está sendo enviar para os pais esses questionários, né? Porque, como é uma comunidade, é uma escola grande, e assim, é difícil conseguir enviar para todos os pais, tanto por meio de celular, né, por conta até, às vezes, da dificuldade que eles têm, e para imprimir para todos fica inviável, né, porque os questionários são um pouco longos, então a gente ainda está com esse desafio, pensando em fazer uma amostra para os pais, que eu ainda não consegui fazer isso, ainda
porque eu ainda não decidi, ainda preciso falar com a Vera se pode ser dessa forma e queria a opinião de vocês também. Aí, o tipo de pesquisa, né? O método. O estudo será delineado em 5 fases, por meio de estudo quantitativo e qualitativo. Na fase 1, né? E estudo descritivo de frequência absoluta. Eu coloquei aqui um dado quant, percentual em cada uma das dimensões, quando a gente for fazer análise de dados, tá? As fases 2, 3 e 4 serão realizadas por meio de pesquisa participante. Por quê? Porque eu estou imersa, né, no contexto da pesquisa. Então, não tem como. Antes de iniciar a coleta de dados envolvendo os participantes, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e já está com o CEP aprovado, tá? Já temos o número. A fase 1 vai ser o estudo de caso na unidade escolar, né, com diagnóstico aí dos indicadores da política e práticas inclusivas, onde a pesquisadora é a diretora, participantes, todos os alunos e funcionários e professores, né? Na segunda etapa, na sequência serão enviados questionários impressos, que a gente tinha pensado, mas aí eu acho que para todos os pais, mas eu acho que não vai dar, né? Acho que vai ser meio inviável. Aí o critério de inclusão de dados vai ser, do questionário dos pais, vai ser a anuência deles ou não ao termo de consentimento livre esclarecido, tá? Então, vai ter que ver aí se eles vão aceitar ou não que os dados deles sejam utilizados na pesquisa. Os que não aceitarem não serão incluídos no estudo. Na terceira etapa, os dados do index para inclusão aplicados na unidade escolar inseridos no banco de dados serão analisados, sendo os questionários dos alunos, professores e equipe escolar. E os que forem incluídos dos pais, né? Aí esses serão incluídos. E a ideia é fazer um cruzamento de dados dos diferentes sujeitos de pesquisas, né? Então, observando aí as variáveis sociodemográficas. Aí é um estudo de análise mesmo, que a gente vai ter que pegar família, aluno, professor e funcionários para fazer uma análise da fase 1. Todavia, né, como gestora, eu senti a necessidade também de observar essas questões de aprendizagem, e nessa direção foram propostas as fases 2, 3 e 4 dessa pesquisa, que daí entram a parte do teste de desempenho escolar, do TDE, de triangular esses dados junto com as respostas do index e fazer uma análise a partir também do desempenho de aprendizagem com o IDEB. Então, iria triangular os dados do index, IDEB e TDE para uma análise. Na fase 3, seria um trabalho com os alunos com deficiência e com altas habilidades, né? Analisar os dados provenientes da aplicação de instrumentos para identificar os alunos com deficiência e com altas habilidades aplicados pelos profissionais habilitados. A segunda etapa seria mapear esses resultados, né, para identificar quais seriam as crianças identificadas com altas habilidades e em qual área. Na fase 4, seria uma análise situacional comparativa, que aí a gente iria, ao final de um período, reaplicar esses instrumentos para fazer uma análise comparativa e novamente triangular os dados entre TDE, INDEX e IDEB, para ver se houve avanço ou não, né? Ou como foi, quais foram os impactos das ações realizadas, né, durante o estudo. Eu acho que aqui repetiu. Repetiu. Bom, quais seriam os instrumentos utilizados, né? Uma ficha com informações sociodemográficas, que visa levantar os perfis dos participantes, nome, idade, formação profissional e tempo de carreira no serviço público, o documento index para inclusão, o teste de desempenho escolar, os dados de avaliação externa e um software para análise de dados, que a gente ainda não definiu qual vai ser utilizado. Aí, eu já mexi nesse cronograma algumas vezes.
Eu estou com ele bem apertado já, devido às alterações que foram realizadas, né, e devido às mudanças mesmo na minha vida aí que teve, né, que antes eu ia me dedicar só aos estudos e depois eu vim para a prefeitura. Então, tá assim, super apertado. Estou no nível do desespero, né? Mas enfim. Vai dar tudo certo, tá bom? Espero que sim, professora. Eu estou escrevendo o capítulo 1 da tese, né? Vou terminar, com fé em Deus. E o procedimento de análise de dados, as respostas coletadas serão eletronicamente tabuladas por meio de programa Excel. Eu pensei no Excel, que eu consigo trabalhar bem com eles, né? E as respostas abertas, eu pensei em trabalhar aí com um software de análise de conteúdo, né? E os dados obtidos por meio do Index e TDE serão corrigidos seguindo a orientação dos respectivos manuais aí, né, e autores, e discutidos juntos à literatura pertinente. A análise de dados será apresentada para a equipe da Secretaria de Educação e diretores das outras escolas, com a finalidade de contribuir para a ampliação de culturas, políticas e práticas inclusivas da rede municipal de Lençóis Paulista. Os aspectos éticos da pesquisa, né? Ela já foi submetida ao comitê de ética, né? Já foi aprovada. Ressalta-se que a proposta dessa pesquisa se encontra de acordo com as determinações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo totalmente o sigilo dos participantes da pesquisa, tanto no decorrer da pesquisa, quanto na apresentação dos resultados em futuras publicações. Aí eu trouxe aqui uma frase da Vera, que a gente sempre usa nas formações, né, nos municípios, e que eu gosto bastante, que é: acreditamos que só com a execução de um projeto político-pedagógico inclusivo é que caminharemos para a construção de uma escola inclusiva, pois acreditamos que projeto é capacidade humana de não aceitar a realidade como determinada e imutável e, em contrapartida, estabelecer alvos e metas que transformem o contexto numa realidade mais adequada aos fins e desejos humanos. Capellini, 2012. Gente, eu acho que é isso. Eu apresentei de uma forma mais rápida e sintética, porque eu acho que meu tempo era pouco, né? Mas estou aberta a perguntas, tá? E eu não tive mesmo tempo, sou sincera, de fazer algo. Fica tranquila, tá ótimo. Acho que todo mundo conseguiu super compreender o que você está desenvolvendo, o seu projeto como um todo. Tá muito claro. Quando você sabe o caminho, não precisa de um PowerPoint. Tá? Você sabe dizer o que você está fazendo. Fala lá, Fabiana, depois eu comento. Bom dia a todos. Bom dia, Laura. Como eu coloquei ali, né, que a minha pesquisa tem muito a ver com o que a Laura está propondo aí também lá em Lençóis, só que a minha é aqui em Bauru, e agora a gente já tem todos os dados coletados, né? Estou no 4º ano, então o meu já é reta final. Mas dia 24 agora eu tenho uma reunião com a professora Vera, justamente porque, então, dentro do mar de dados que a gente coletou, né, qual é ali pensar com mais assertividade os dados, tentando, então, não fugir daqueles objetivos que a gente tinha proposto lá no início, ou mesmo se for para alterar, também que seja uma alteração pertinente, porque eu tenho muita dúvida quando você vê o índice, por exemplo, né, o resultado que ele traz é assim, de chegar na banca, por exemplo, e assim, a banca colocar, nossa, mas você tinha tanto dado importante, né, que você poderia ter considerado, e talvez você tenha dado direcionamento, um foco para aquilo que não seria tão importante, né? Poderia ter ficado num outro plano para ser trabalhado num artigo, ou não, mas não na tese em si. E aí, eu queria só te pontuar que a Dina e a Simone, a Dina acho que até está aqui, elas me ajudaram lá atrás, foi o ano passado, inclusive, que a gente fez isso. Nós pegamos no Index para professores, e assim, a ideia é fazer com os alunos também, olhando, então, políticas, práticas e culturas inclusivas. Quando a gente olha para o bloco de questões voltado para a política,
a gente selecionou juntas algumas questões que a gente achava que seria assim, o ponto-chave para tratar deste ponto. E aí, para fazer uma análise, então, dessas duas questões. Depois a gente foi para o bloco de culturas e depois a gente foi para o bloco de práticas. E aí, então, a gente fez... Vocês selecionaram algumas questões. Tá, entendi. Isso, nós fizemos isso juntas, até mesmo para depois fazer esse filtro nas respostas. Gente, perdão, a hora que eu falei, a cachorra começou, né? E aí, quando você coloca sobre a planilha, trabalhar com o Excel, né? A gente usou, além do Excel, o sistema SPSS também foi passado, os dados foram passados no SPSS com essas 6 questões. Então, agora, né, nesse momento, eu já tenho para apresentar para a professora Vera o resultado dessas 6 questões, passado também pelo sistema SPSS. Foi um norte que a gente encontrou para poder, então, dar um direcionamento nesses dados que a gente coletou. E aí, com base no que os professores responderam, a gente já tem esses dados, e aí a ideia agora é fazer com um dos alunos também. Nós também aplicamos nos pais, mas aí vem uma amostra muito pequena, porque a gente fica na disponibilidade do pai ali responder ou não. Nessa etapa agora final, tudo foi pelo formulário eletrônico, né? Liberou o Forbes mesmo, né? E as respostas vieram nesse sentido. Só que nós tivemos uma participação muito mais das municipais do que das estaduais, e a minha, o foco, são as estaduais, né? Sobretudo o Zuiane e a Maria Okazaki aqui de Bauru. Então, talvez, para quem for a Luana que vai fazer das municipais aqui, ela ainda tenha uma amostra que seja mais significativa. A minha não vai ser tanto em relação aos pais, então eu acho que a gente vai deixar de lado. Mas também, olhando para a questão da gestão, que também é o meu foco, né, fazer essa análise da gestão, uma outra preocupação é dentro da análise documental, do próprio PPP, né, dos outros documentos que a escola nos apresentou no decorrer aí da pesquisa, também o que pensar desses documentos para poder realmente comprovar, né, no final, a gente conseguir construir algo e defender de que realmente a gestão ela está sendo assertiva e a gente está tendo resultado positivo para isso, né? Ou então não, a gente afirmar que a gestão não vai bem e a gente ter condição também de se posicionar com os dados que a gente tem. Então, eu compartilho com você esse momento aí, só que o meu, eu já tenho os dados. Agora é mais, então, fazer essa seleção, tá? Mas queria pontuar que essa ajuda da Dina e da Simone, para mim, foi muito importante. Gratidão, Dina, aí. Aproveitar, né, publicamente agradecer, tá? Obrigada, Fabi, pela contribuição. Até anotei aqui. E se a Dina e a Simone puderem me dar um apoio, eu vou ser muito grata também, né? Porque eu acho que a gente precisa muito, né, desse olhar de outras pessoas, né? Muito importante. Muito obrigada. E eu acho que eu estou um pouco, vamos dizer assim, perdida, né? Acho que eu estou numa fase perdida mesmo. A palavra é essa. Porque, assim, é muita coisa, né? Eu acho que eu quero resolver tudo, sabe? E como gestora, porque eu vou para uma escola nova, então eu vou começar do zero. Sabe onde era o prédio da Facol aqui em Lençóis? A minha escola vai ser lá. Eu estou participando desde a construção da escola, né? E vai ser uma escola em tempo integral. Então, eu estou tendo que pensar em tudo, desde o pedagógico, do prédio, em tudo, né? Mas já estou na escola, indo na escola dos alunos que irão para lá, já conversando com esses professores, já conversando com esses alunos, mas eu vou construir desde o PPP. Então, é uma responsabilidade muito grande de tentar fazer a coisa o mais certo possível, né? E é complicado. E aí eu não sei para que rumo o meu projeto tem que tomar. Acho que a Dina quer falar. A Dina quer falar e a professora também. Depois tem um vídeo do Vinícius ainda para apresentar, gente. Ai, gente, desculpa. Hoje nós temos tempo, tá? 10 horas tem outra reunião. Então, Perdão, pode falar, gente. Eu vou falar rapidinho, então. Laura, estou à disposição, sim, viu? Pode contar comigo. É que assim, eu estava ouvindo aqui pensando que o índex mais o TDE, o índex por si só já é bem grandinho, né? E aí o que a gente fez na Fabi foi isso mesmo, pegar uma dimensão só. Mas eu estou disponível, tá? Nós somos uma equipe e é para isso que a gente está aqui, para ajudar um ao outro. Bom dia, pessoal. Obrigada, Dina. Frente ao que você expôs aqui, você falou assim, eu estou perdida, eu quero trabalhar a gestão, mas eu também tenho esse envolvimento com o pedagógico.
eu penso que você não deve separar a gestão do pedagógico, porque ele está imbricado. Eu acho que essa cisão de que diretor só toma conta de papel, de documento, o coordenador pedagógico e professor só toma conta de processos de ensino, tem que ser quebrada. Ou a gente não consegue uma equipe coesa que pensa processo inclusivo, que pensa construção de uma escola mais inclusiva, se isso não tiver imbricado. Então, talvez uma sugestão do seu trabalho, eu acho que essa questão que a Fabiana colocou, de ter que fazer escolhas, você vai fazer com a Vera, não cabe aqui para a gente, vai depender do que você tem em mãos, o que vai ser mais significativo. Mas, independente do que seja que você trouxer, a minha sugestão é que você não divida o seu trabalho em parte da gestão, parte pedagógica, mas que você faça de tal maneira que essas duas coisas caminhem juntas. Então, apresentando qual é a ação gestora. Olha, a ação gestora, neste momento, foi reunir professores e conversarmos sobre o processo, sei lá, de acessibilidade na quadra. Sei lá, eu estou inventando alguma coisa aqui. Para trabalhar a acessibilidade da quadra, o que teve envolvido nisso? Nós pensamos na condição dos alunos, nós pensamos no desempenho acadêmico, nós pensamos... Então, é um trabalho conjunto. Uma outra ação, quando você for discutir, por exemplo, a perspectiva dos pais, que você falou, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter todos os pais. Provavelmente não, mas você vai convidar todos. E trabalha com o que você tiver de retorno. E aí, numa situação diferente da Fabiana, como você está com um estudo de caso, que é uma escola em construção, 3 pais, 10 pais ou 80 é o que você vai ter como resposta. Você não vai poder desprezá-los. Tá. Traz a resposta dos pais e diz assim, como que essa demanda de percepção dos pais apoia a equipe gestora na tomada de outras ações. Então, eu acho que é isso que você vai ter que ir fazendo no seu trabalho. Né? Então, o que conversa com o quê? E aí você vai conseguir, sim, ter a perspectiva do gestor sobre os processos de inclusão. Mesmo quando você estiver falando especificamente de TDE, por exemplo. Sim. Estou no TDE, veio tais e tais respostas. Como que eu vou envolver os professores, coordenação pedagógica? O que a gente faz com isso, pensando num processo inclusivo? Então, não vai ser tão difícil, não. Eu não consigo separar mesmo, professora. Eu me envolvo muito. Eu sou muito envolvida com pedagogia. É por isso que não dá para separar na dissertação, na sua tese. Não vai ter um estudo 1 e nem um estudo 2. Não cabe isso. Não vai dar, né? Sim. Mas obrigada, viu? Boa sorte no trabalho. Precisar de alguma coisa, sabe que a gente está disponível também. Obrigada. Não fica desesperada, não. Na hora do desespero, você chama que a gente conversa um pouquinho de desespero. Certo, tá bom? Obrigada, professora. Depois, quando eu vou colocar o vídeo da aula, Laura, aí você assiste de novo, se tiver alguma dúvida. Então, hoje a apresentação do artigo ia ser feita pelo Vinícius, mas como ele está em outra reunião, ele deixou um vídeo gravado, e eu vou passar, então. Então, o artigo dele é Quando os professores desistem, um estudo sobre a exoneração na rede pública estadual do ensino de São Paulo. Então, agora eu vou rodar o vídeo dele, tá? Tá indo o vídeo dele? Tá compartilhando? Não, tá indo, tá indo. Carregou. Carregou? Sim. Deixa eu colocar o volume que eu tirei, porque agora... Eu queria muito estar com vocês hoje, mas devido, né, ao conflito das agendas, hoje não vai ser possível. Então, deixar aqui com vocês a minha contribuição sobre o artigo Quando os professores desistem. Um estudo sobre a exoneração na rede pública estadual do ensino de São Paulo. As autoras desse artigo são a Gabriela Pagani, a professora Maria José da Silva Fernandes e Andresa Barbosa. Muito bem. No início do século XXI, o Ministério da Educação, o MEC, ele fez um alerta sobre a queda na procura por cursos de licenciatura e também um possível risco de apagão de professores.
especialmente no ensino médio, tá? E para enfrentar tal situação, foram propostas de uma forma oficial, né, algumas ações. A exemplo da Política Nacional de Formação de Professores, com o objetivo de expandir a oferta e melhorar a qualidade nos cursos de formação docente. Dentre os programas e projetos relacionados, né, a Polícia Nacional, estavam aqueles voltados à aproximação da educação básica e da universidade, como é o caso do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, né, o PIBID. E embora todas essas ações, né, dos professores sejam importantes para combater o fenômeno da falta de docentes, com a qual o MEC manifesta a sua preocupação, isso, infelizmente, não é o suficiente para resolver a questão da falta dos docentes, né? Alguns dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né, a SEDUC, traz para nós informações muito alarmantes sobre a questão da exoneração docente. A exoneração do docente da sala de aula. Em média, para vocês terem ideia, no ano de 2018, dentro do quadro do magistério de professores efetivos, a média de exoneração era de 8 professores por dia. É um dado ali, né, realmente um tanto que bem preocupante. 8 professores efetivos por dia exoneram o cargo. Isso é um dado de 2018 que as autoras apresentam no artigo. E vale levar em consideração, né, que os frequentes pedidos de exoneração se diz, né, ou melhor, eles nos levam à questão do alto número da rotatividade que existem de professores dentro das escolas, e também mostra que isso traz implicações, esse número de rotatividade e de exoneração, ele traz implicações negativas para o trabalho docente. Desde 2007, um estudo internacional publicado, né, a nível América Latina, ele mostra que existe uma grande preocupação com a questão da exoneração docente. A falta de professores, de docentes no ensino básico, no ensino médio também. Gente, não é só no Brasil. Tá? Não é só no Brasil que nós temos o problema com a falta de professores. E um estudo chileno conduzido, um estudo bibliográfico, dentro dos 10 anos, na faixa de recorte de 10 anos, de 2007 a 2015, esse estudo chileno, ele apontou que os professores em início de carreira, que foram o alvo da investigação, demonstram que o fenômeno, eles chamam de fenômeno da exoneração, não é algo exclusivo do Brasil, tá? E eles deixam bem claro também que os estudos acadêmicos ainda são poucos, que focam realmente dentro da questão da exoneração. E os dados, eles se referem exclusivamente aos docentes efetivos, tá? Não entram os professores substitutos e nem os de contrato temporário. E quando fala sobre isso, entra algo que é chamado do fenômeno da exoneração que existe no estado de São Paulo. Deixa bem claro, né? As autoras do artigo deixam bem claro para nós que a exoneração do cargo docente, ela é um fenômeno, ou melhor, ela é um clímax de um processo que envolve diversos tipos de afastamento, com duração muitas vezes variável, podendo ser poucos dias,
que é o caso do absenteísmo, né, que ele é caracterizado pelas faltas abonadas, pelas faltas justificadas, pelas faltas injustificadas, que passam também pelos afastamentos de maior duração, que se dá com as licenças, afastamentos parciais, afastamentos sem remuneração, entre outras coisas. As informações que o artigo traz, eu sugiro que vocês deem depois ele com calma. Ele mostra para a gente dados de 2012 a 2018 acerca da exoneração de professores, tá? A quantidade da exoneração. E esse recorte temporal, ele mostra uma considerável redução. Traz a informação, ou melhor, perdão, gente. As autoras apresentam que no período de 2012 a 2018, mais de 20 mil docentes exoneraram o seu cargo efetivo. Eles, em nenhum momento, né, a pesquisa mostra que eles deixaram a docência, mas eles exoneraram o seu cargo. Alguns foram dar aulas, foram para o município, outros foram para o ensino privado. E quando se fala na questão da exoneração e condições de trabalho, vem assim aquela pergunta: o que motiva o docente efetivo, titular de um cargo, a exonerar o seu cargo? E muitos, a pesquisa das autoras identificam que muitos são início de carreira, são iniciantes na carreira. Será que travou? Muitos, acho que deu uma travadinha. Bem, eu vou voltar um pouquinho. Vários autores não, alguns relatos, né, que é apresentado pelos professores que foram investigados para essa pesquisa do artigo, eles trazem dois recortes muito interessantes sobre a questão, 2 pontos de vista de professores. Um desses professores relata que o início da docência para ele foi uma ilusão que normalmente a gente tem na questão da estabilidade de um emprego. E o outro traz que era o início de carreira. Ele está apenas começando. Então, ele entra na docência, porque é o início de carreira. E quando a gente vê isso, a gente entra na questão de que as condições de trabalho docente, elas correspondem ao quê? Elas correspondem ao conjunto de recursos que possibilitam as atividades laborais nas redes de ensino. O que isso quer dizer? Que é ao conjunto de recursos que possibilitam o trabalho do docente na escola, sejam as instalações físicas, os materiais disponíveis, equipamentos e meios de realização das atividades, as relações de emprego, as formas que esse professor ele é contratado, a remuneração, né? Quantos anos aí os professores vêm lutando pela questão do seu salário, um salário digno, pela sua função, né? Carreira e também a estabilidade. E nesse sentido, nos últimos anos, é nítido que dentro da rede estadual paulista, sob o domínio da nova gestão pública, né? Muitos autores dentro disso, muitos pesquisadores afirmam o seguinte: os docentes estão trabalhando mais, tanto em sala como fora dela, com menores salários e em condições mais frágeis ante as complexas exigências de sua atuação profissional. E quando se fala isso, né, apesar de dados empíricos, apesar de tudo isso, a pergunta é a questão da motivação. Qual é a motivação? O que motivou a esses alunos recém-formados? O que motiva as pessoas a fazerem um concurso, a entrarem na rede pública de ensino?
esses professores investigados, eles dizem, né, que é a questão da estabilidade financeira, em alguns casos, e a estabilidade do emprego. Bem, apesar desses dados, né, a respeito da motivação para a entrada desse sujeito dentro do magistério, quando questionados a respeito da atratividade do plano de carreira, ficou bem evidente para as autoras do artigo que esse fator não garante a permanência do professor na rede, dada, muitas vezes, as dificuldades que ele encontra na questão da profissão. E também muitos professores responderam, apontam, né, de uma forma unânime, a baixa remuneração. Eles falam que motivos principais de exoneração alguns professores, né, apontados, a questão da baixa remuneração frente o quê? As outras profissões que exigem o mesmo grau de qualificação. E ainda mais grave, eles indicam que esse é um motivo decisivo para a exoneração. Eles compararam que existem muitos outros cargos, não o cargo de docente, cargo público, que exige praticamente o mesmo nível de comprometimento, o mesmo nível de grau de qualificação, grau de instrução, porém, a remuneração, ela é bem diferente. Quando se fala da desvalorização salarial, né, e a dificuldade que se existe em se movimentar ali dentro da carreira, em você progredir, em você evoluir dentro da função, e uma das principais causas de insatisfação e abandono do magistério é a questão da valorização profissional. E também nós não podemos deixar de descartar a questão da jornada de trabalho, né, que alguns autores, né, que as autoras do artigo mencionam no seu texto, apontam que a extensão da jornada, das horas de trabalho, elas têm sido cada vez mais comum. Por quê? A questão da dobra de período, professor que trabalha, além de trabalhar no ensino público, trabalha no ensino privado, faz atendimentos online, né, que com a modalidade nova isso foi possível, mostra que o professor ele está trabalhando além das horas propostas, né, ali da sua carga horária, da sua jornada de trabalho inicial, cumprindo horários excessivos fora da sala, para quê? Para se ter um salário melhor, uma remuneração melhor. E diante disso, existem algumas estratégias para que se resista à exoneração. E essas estratégias, quando são bem pensadas, né, será que vai realmente garantir que o docente não saia, não abandone ali a sala de aula? Então, a exoneração, pessoal, ela resulta de um processo que é muitas vezes marcado, né, por estratégias precedentes de resistência voltadas a resolver a situação. Geralmente, né, muitas pessoas elas saem do emprego porque elas estão insatisfeitas. Mas no caso da docência, o que motiva, o que leva à exoneração? Dentro das estratégias para se não exonerar, as autoras do texto, para não chegar, né, ao ponto de exonerar o cargo de docente público concursado, titular de cargo, elas trazem para nós o seguinte, sobre o abandono parcial, para se resistir à exoneração. O que é o abandono parcial? São as faltas, os abonos e as faltas que garantem o certo distanciamento de uma determinada situação, de determinados conflitos que possam estar ali acontecendo. O abono parcial, segundo as autoras, né, ele é levado muitas vezes pelo máximo tempo possível até que o professor tivesse condições de atingir o abandono definitivo. Uma outra opção é o que é chamado
a remoção, a transferência, muitas vezes, de unidade escolar, a transferência de escola, ou melhor, a transferência de cidade, a remoção para uma outra cidade. Isso, ele pode ser considerado como uma tentativa de permanecer no magistério público, apesar das adversidades, apesar de todas as dificuldades que acontecem. Quando se chega no ponto da remoção ou da transferência, isso é um mecanismo que, ao mesmo tempo que oferece a possibilidade ao professor de afastar-se de situações que disparem o gatilho, né? Disparem o gatilho, não. Situações que provocam, né? Que provocam literalmente a sua insatisfação profissional, às vezes até mesmo o seu desequilíbrio. A questão da remoção ou da transferência, essa possibilidade, ela pode trazer para você, docente, para nós docentes, possibilidades da gente encontrar outros tipos de dificuldades, e talvez até dificuldades maiores do que aquelas que já estávamos enfrentando. Então, com isso, precisamos estar bem atentos se realmente vale a pena, se realmente é tudo isso que a gente quer fazer. E quando a gente faz, e as autoras, elas abordam também a questão da acomodação. A acomodação, ela pode ser compreendida como uma forma de desistência cotidiana das tarefas decorrentes do trabalho. O que isso quer dizer? Gente, o esgotamento emocional, né? Para alguns aí nós temos a questão do burnout. Dentro desse estudo, desse artigo, os autores do artigo relataram que todos os professores entrevistados relataram esgotamento físico e esgotamento profissional, além de situações constantes de sofrimento no trabalho e questionamento. Só um minuto, eu pausei porque a senhora falou que tem que sair às 10, né, para outra reunião, e faltam 3 minutinhos e meio do vídeo dele. A senhora precisa sair? Posso continuar? Depois a senhora... Pode continuar, falta só um pouquinho, 10, 10 e 3 não faz muita diferença, não. Vamos terminar. Sobre o seu sentido profissional. Será que realmente eu deveria estar aqui? Será que realmente eu estudei tanto para passar essa situação, para ser assim? E aí onde vem a questão de que o esgotamento físico, o esgotamento mental levam os professores, muitas vezes, a um ambiente educacional, prejudicam, né, melhor dizendo, o ambiente profissional, prejudicam também os seus objetivos pedagógicos. E esse processo todo motiva, direciona os profissionais a um processo de alienação, a desumanização, a apatia, ocasionando problemas de saúde, a situação do absenteísmo e o abandono da profissão. Com isso, um dado que as autoras trazem sobre um dado que as autoras apresentam foi a questão da necessidade do reconhecimento dos profissionais. E outro dado também que eles trazem é que o fato deles terem saído da rede pública de ensino não quer dizer que eles abandonaram a sala de aula. Muitos deles foram lecionar no ensino público, no ensino municipal, saíram do governo, foram para o municipal, ou saíram de ambos e foram para a rede privada de ensino. E as considerações finais que as autoras apresentam é que a desistência do cargo do professor é o quê? É o desfecho de um processo decorrente de enfraquecimento de vínculos de trabalho. E esse enfraquecimento das relações é, por sua vez, fruto das condições de trabalho a que esse profissional está submetido. As autoras, com base em todo o estudo empírico levantado, em toda a análise
análise bibliográfica, estudos realizados dentro do período de 2012 a 2018, elas chegaram à seguinte conclusão de que fica evidenciado que o principal motivo que leva o professor a exonerar o seu cargo público não é questão salarial, mas sim as condições de trabalho, todas elas. Não é apenas a questão salarial, mas sim as condições objetivas de trabalho que sirvam não apenas como ali a atração inicial da carreira docente, mas que oportunizem, que visem a permanência do docente ali na profissão. Então, pessoal, essa é a minha contribuição desse artigo. Eu gostei bastante dele, eu sugiro, pois ele apresenta com dados, números reais, que vale a pena a gente ter esse conhecimento, vale a pena a gente pensar para refletir sobre a questão da motivação docente. O que me motiva a estar na sala de aula? Quais são os meus objetivos? Ele traz essa reflexão muito importante. Então, pessoal, muito obrigado. Muito bom e assustador, né? Sim. Eu entendo que só fazer um comentário breve para a gente ir finalizando. Eu entendo que esse artigo, ele vem trazer para o âmbito da pesquisa científica algo que nós já sabemos no senso comum. Eu vi que o professor exonerou porque tem uma outra coisa que ele vai fazer lá fora que vai ser melhor remunerado, dizer que ele troca a rede pública pela privada em alguns contextos, é algo que faz parte já do nosso cotidiano, mas não contado, né? Não provado cientificamente com um artigo, com uma pesquisa, com um embasamento. Mas como eu sou adepta da teoria da curvatura da vara, eu creio que a gente esteja chegando no ponto em que vai ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ou melhora, porque sem professor não vai dar para ficar. Então, a gente já está chegando no lado de cá, sabe? Não é acabar melhorando daqui para frente de alguma forma. A gente já está começando a subir a vara de novo, vai encontrar um ponto de equilíbrio. Lembrando, né, Pro, que foi antes da pandemia e da onda de violência que está acontecendo, né, os dados. Não, então, se tivesse pegado esse ano passado ou esse ano tivesse acontecendo a pesquisa, talvez o número seria muito maior, né? Maior, poderia ser maior. E agora que essa brincadeira aí de se as fake news que a escola vai ser atacada, pelo amor de Deus, viu? É terrível, terrível, terrível. É para colocar todo mundo em estado de alerta e de desespero, porque quando você tem uma pessoa em estado de alerta e de desespero, ela fica muito suscetível a ser conduzida. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que está acontecendo. Não vou dizer que não dá medo, mas te colocar e como se diz, tocar o terror que você vai ficar com medo, piora ainda mais a situação, você perde as possibilidades de discernimento. E é facilmente você consegue manipular a cena de desmates. Mas, enfim, vamos entrar nas discussões sociológicas que não dá tempo. Débora, tem mais alguma questão? Alguém gostaria de comentar rapidinho sobre a apresentação do vinho? Não, hoje era só isso mesmo, Pro. Só queria depois, se a Joyce puder ficar comigo, para mim mostrar para ela onde ela vai achar as coisas e o que eu preciso falar para ela sobre o grupo, eu agradeço. Combinado, então. A Joyce e a Lídia, se a Lídia quiser ficar também. Nós vamos para outra reunião, que é da comissão da jornada, só que eu não sei, não tem sala marcada. Na verdade, a gente ia ficar aqui, professora. Ah, mas aqui vai ser usado para outra coisa. Espera aí que eu crio... Não, mas eu converso com a Joyce no particular, não tem problema. Tenho ela é do meu grupo da aula do Dariel, não tem problema. A gente tem contato, fica tranquila. Já, então a gente vamos usar aqui mesmo? Então tá bom. Aqui, né, e começar a gravar de novo. Isso, eu só queria agradecer a todos e lembrar os orientandos para colocarem a participação lá. Você viu, o Vinícius não pôde hoje, mas ele deixou um vídeo, não é nada muito
né, professora, muito assim, é um vídeo simples, você onde você tiver na sua, né, onde você tem sua câmera aí, você grava, fala do artigo, ou fala ou do capítulo da metodologia. A professora Vera deixou aberto, professora Eliana, que não precisa ser só o livro que a senhora indicou, se alguém achar alguma outra coisa interessante sobre a metodologia. E o Vinícius também ia falar sobre produto educacional, mas como não deu tempo, fica para outra aula, que deixou 2, porque se não tivesse, eu ia encaixar outro. Obrigadíssimo, então. Tá? Aí quem